Eu acho que, enfim, posso completar em relação a isso, do ponto de vista político, né? O professor colocou muito bem, do ponto de vista jurídico, né, e das relações internacionais, o que significa isso, né? Então, basicamente, eu acho que o que a gente pode colocar é pensar que, do ponto de vista político, a gente se questionar quais são, de fato, os interesses políticos, geopolíticos dos Estados Unidos, mas principalmente de Donald Trump e no caso do Milley, né? No caso especificamente do Milley, o Milley me parece que está mais preocupado em defender os interesses do Donald Trump do que dos próprios argentinos, né? Então ele não tem, enfim, digamos, uma questão que está muito relacionada a uma posição específica da Argentina, nesse caso, e mais em ser uma espécie de proxy, né, de apoiador ou quase que um porta-voz dos interesses do Trump no Mercosul. Então, basicamente, é isso. Então, acho que a gente precisa ter muita clareza do lugar em que o Milley está falando e para quê, né? Qual a motivação. E nesse caso especificamente, a gente talvez tenha mais tempo para falar, mas o uso, né? Ou seja, não é que a gente não tenha questões relacionadas por exemplo, a narcotraficantes, a ideia, né, principalmente em alguns contextos especificamente, como é o caso dos Estados Unidos, de adotar o conceito de narcoterrorismo. Não é que não exista isso. Existe, só que o que a gente está vendo é uma instrumentalização que é, digamos, utilizar uma categoria de algo que realmente existe para, de uma certa forma, servir para qualquer tipo de ação, inclusive ações que são ilegítimas, né, ou que ferem a soberania de outros países. Como o professor colocou muito bem, os países, enfim, a gente tem regras, né, do ponto de vista internacional, que devem ser, enfim, cumpridas. E não necessariamente porque a gente tem, enfim, a gente discorda, né, ou que a gente tem, por exemplo, mesmo até no caso, a gente tem casos às vezes de violações, né, dentro do país, que um país está autorizado de maneira, enfim, unilateral a intervir, né, sem ter respaldo, inclusive da comunidade internacional, em relação à soberania de outro. Então, basicamente é isso, mas eu apontaria, do ponto de vista político, esse lugar do Milley como uma espécie de proxy, de porta-voz do Trump nos interesses nessa cúpula do Mercosul.